Bom, principal explicação de qual a diferença do meu produto para alguns outros produtos que se propõem a fazer economia é o seguinte: esse equipamento é um equipamento importado, é um dos mais caros que tem lá, que se propõe a fazer economia de 35% da energia elétrica. Ele é composto do quê? Aqui, ó, é um capacitor de 6 microfarads. Está escrito aqui na placa, ó. Aqui, 6 microfarads. Ele é um capacitor que fica colocado em paralelo com a rede elétrica. A função dele é filtrar. Ele até corrige a energia reativa, desde que a carga seja proporcional à capacitância. Por exemplo, se eu tiver uma carga, um motor, que para corrigir a energia reativa eu necessite de 1 microfarad, e aqui eu tenho 6 microfarads, aí eu vou ter um excedente que vai gerar, ao invés de energia reativa, vai gerar energia capacitiva. Ou seja, ele deixa de consumir em excesso por uma reação indutiva e passa para consumir em excesso por uma reação capacitiva. Ou seja, isso aqui seria funcional para carga proporcional. O que o pessoal faz? Coloca uma média de 5 microfarads e você pendura na rede elétrica. Se coincidentemente a sua carga for proporcional a 5 microfarads ou 6, ele vai até te dar uma economia, porque ele vai fazer a correção da energia reativa excedente. O meu equipamento é esse. Eu também tenho capacitor. Esse é um capacitor. Esse. Esses capacitores têm também a função de fazer a correção da energia reativa, junto com um equipamento eletrônico inteligente. Eu tenho um equipamento eletrônico inteligente que dimensiona, ele calcula a energia reativa excedente na saída, no consumo, e cria uma eletrônica que faça essa correção proporcional a esse consumo. Essa é a grande diferença. Eu sempre vou fazer a correção sobre a carga que eu tenho e no momento que eu tenho carga. Esse equipamento por capacitor, ele fica eternamente plugado na tomada e está lá. Se você tiver carga e ela for proporcional, ele vai te dar uma economia. Em contrapartida, quando você tirar carga, ou seja, desligar a geladeira, ou desligar a máquina de lavar, ou coisas desse tipo, ele passa a consumir. Tem um outro vídeo gerado lá no meu site que eu mostro, né? Esse equipamento, inclusive, quando ele está conectado sem nenhuma carga, ele consome, tá? Então essa é a principal diferença do meu aparelho. Eu tenho funções eletrônicas no sistema que fazem a compensação da energia reativa excedente. E essa correção é proporcional à carga. Então, se eu tiver aqui uma geladeira, é uma carga. Se eu tiver uma máquina de lavar, é outra carga. Se eu tiver um motor de bomba, é outra carga. Se eu tiver um aspirador de pó, é uma outra carga. Agora, se eu tiver equipamentos de consumo por aquecimento, ferro de solda, ferro de passar roupa, forno elétrico e coisas assim, eu tenho uma função específica que eu chaveio nessa chave aqui, que eu faço da economia nesses equipamentos. De que forma? A onda alternada, ela vibra 60 vezes por segundo. E o aquecimento de uma resistência, ele tem um tempo de aquecimento e um tempo para desaquecimento. Esse intervalo de tempo entre o aquecimento e o desaquecimento, eu dou pulsos. Aonde eu mantenho aquecido, né, a resistência, e no intervalo que ela está diminuindo o aquecimento, eu dou um pulso proporcional a um valor que eu não diminuo o aquecimento, mas que eu faço economia de energia. Então isso funciona
para ferro, lâmpada de filamento, para motores a escova, equipamentos dessa forma, né? Forno elétrico. É isso. Essa é a principal diferença do meu aparelho. Meu aparelho tem um circuito eletrônico, inclusive tem capacitor, que faz a correção da energia reativa excedente. E os outros equipamentos, como esse, né, como uma série deles, Bitbox, uma série deles que é um capacitor em paralelo com a rede elétrica, ele é filtro, ele simplesmente filtra. É isso que ele faz, ok?